E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal People Ajude-me. Na aula passada a gente viu como dunders são extremamente poderosos. A gente criou uma própria subclasse, né, de userList. E esse aqui de repente é sem problemas. A gente pode adicionar toda essa parada. Se você não tiver assistido, por favor, assiste primeiro. Essa aula que a gente vai fazer aqui vai ser uma derivação, basicamente, desse negócio aqui. E nessa aula a gente vai falar sobre add. O que é isso? É bem parecido com add. Por isso você deveria assistir primeiro a aula sobre add, para você poder acompanhar, caso você não saiba nada ainda dessas paradas. Olha, o add, ele modifica o ele. Se eu fizer isso agora, olha aqui, ele, vamos dar mais uma olhada, esse é ele, certo? E agora ele modificado, né? Isso vamos fazer hoje. A gente vai implementar add no nosso userList, beleza? Então bora lá. Esse aqui é onde a gente parou na aula passada. Como eu já falei, se você não tiver assistido, tem link lá em cima, né, ou na descrição. E assiste isso primeiro. Agora, como a gente vai implementar add? Então, vamos começar primeiro add. So, e vamos dar uma olhada que faz. Essa é sempre uma boa ideia, né? Ok, ele está verificando se é uma userlist. Se for, ele vai adicionando. Se não, por exemplo, lista uma deck, ele tenta fazer desse jeito. Se não, ele vai fazer simplesmente adicionar uma lista. Isso já parece bem legal, né? É basicamente o que a gente vai precisar, só precisamos modificar um pouquinho, né? Beleza, então bora lá. Que vai ficar igual. Então a gente vai lidar com esse aqui da mesma forma. Ele vai se comportar da mesma forma. Só agora, nosso container é self-data, certo? Então, aqui a gente faz a mesma coisa que lá em cima, mas em vez de retornar uma instância, a gente vai adicionar isso ao self-data. Assim, dessa forma, a gente sempre vai ter certeza que vai funcionar. Não importa qual desses data types o usuário passa, esse sempre vai funcionar. So, agora, como você está vendo aqui, eu já falei isso na aula sobre classes. Olha aqui, como eu já falei na aula sobre classes, se você não tiver assistido, assiste também. Eles se tornam self. Isso é muito importante, né? Então a gente vai fazer isso um pouquinho diferente, porque a gente fez aqui if return. Então a gente não precisa aqui else, porque o código para aqui, tchau, não tem mais, ok? Daqui tem return, você não precisa else quando você tem return aqui. Mas aqui a gente vai precisar, a gente vai, bem no final, a gente vai retornar self, a gente vai precisar isso. A gente poderia fazer aqui, não também? Mas assim a gente vai repetir algumas linhas, então não é muito necessário de fazer isso, né? Bom, então, vamos colocar então aqui else. E a gente vai usar esse aqui como derivação. Vamos pegar isso aqui que a gente fez lá em cima. So, e agora? Vamos dar uma olhada. Vamos fazer do mesmo jeito. A gente vai chamar o add primeiro. Se não der certo, se tiver um erro, aí a gente vai fazer mesma coisa que a gente lá em cima. Olha, a gente repetiu essas linhas. A gente vai fazer a mesma coisa. Caso que não dê. E o return tem que sair aqui. O return vamos sair. E agora a gente vai retornar um self. So, e com sorte isso já vai funcionar. Vamos dar uma olhada. Vamos rodar nosso código. So, e aqui vamos fazer teste. Então, né, esse aqui para modificar negócio in place. Bora lá. E deu! Tão fácil. Métodos mágicos são nada demais. É uma ferramenta extremamente poderosa. Eu nunca vi num vídeo no YouTube alguém falando muito sobre isso. Tem alguns, mas eu acho que é extremamente importante. Esse é o Python. Porque Python é tão legal, porque tem essas coisas, né? Se for agora muito rápido para você, que eu fiz aqui, assiste por favor essa aula primeiro se não tiver assistido. Lá explico mais detalhes, né? Mas isso foi basicamente uma variação do add, né? Um pouquinho diferente, mas perfeito, né? Muito obrigado por ter assistido, então. E a gente vai se ver na próxima aula, né? Tchau, tchau.